Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao nosso estudo sobre as prescrições para os problemas da vida. Estamos procurando essas soluções na Bíblia, a palavra do nosso Deus. Acomode-se e acompanhe conosco. Tem um amigo que é executivo da indústria farmacêutica. Ele sempre comenta sobre o número de pessoas que tomam remédios para a depressão. A depressão é um problema no mundo inteiro e nós vamos falar sobre ela no programa de hoje. Sem dúvida alguma, a depressão tem atingido todo tipo de gente em todas as partes do mundo. Se você é crente e sofre de depressão, saiba que você não está sozinho. Jamais pense que um crente não passa por isso. Em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, lemos que Deus perguntou a Caim: por que está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Caim estava com tanta raiva que seu semblante descaiu. Quer dizer, conforme outra tradução, Caim estava com aparência abatida, deprimida. Por isso Deus lhe fez essa pergunta: por que se transtornou o teu rosto? Logo no 4º capítulo da Bíblia, já encontramos alguém deprimido. Vamos descobrir que grandes homens de Deus também ficaram deprimidos, como Moisés em Números capítulo 11. Moisés ficou tão deprimido que desejou morrer. Depois em 1 Reis, capítulo 19, lemos sobre o profeta Elias que, sentado sob uma árvore, tão deprimido que estava, orou a Deus dizendo que também queria morrer. Também temos o relato de Jó, que no meio de tanta tribulação e sofrimento, ficou deprimido e fez a mesma oração que Elias. Por isso, meu amigo, se você está passando por isso e está deprimido hoje, não tenha vergonha de admitir só porque é crente. Ouça com atenção as palavras de Jesus numa de suas orações registrada nos 3 evangelhos sinópticos. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. No Salmo 42, o salmista também expressou como se sentia. Por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Este não é um assunto tão simples assim que possa ser tratado em poucos minutos. Nós vamos destacar alguns pontos da prescrição de Deus contra a depressão. A primeira coisa sobre a qual falaremos se refere às causas dela. Por que estou deprimido? Se você está passando por depressão, pergunte-se por quê. Eu vou ajudá-lo nesta resposta e depois falaremos sobre a prescrição de Deus para a depressão. Uma das hipóteses para se estar deprimido pode ser problemas físicos ou razões médicas. Existem várias causas clínicas que podem levar à depressão. Uma das causas pode ser a tireoide. O mau funcionamento da tireoide causa depressão. O álcool também causa depressão. Às vezes, certos medicamentos que você pode estar tomando podem levar à depressão. Soube de um caso no hospital de uma senhora que estava tendo depressão e que passou por um teste para verificar o seu metabolismo. Esse teste acusou um desequilíbrio químico no seu corpo que a fazia se sentir deprimida. Depois de um tratamento, ela passou a se sentir muito melhor. Já vi tantos casos assim e, por isso mesmo, depois de mais de 40 anos, posso afirmar que uma causa da sua depressão pode ser física. E é muito cruel falar para uma pessoa que está deprimida por causa de uma condição física que, se ela ler a Bíblia e orar, vai se sentir bem. Isso não é certo. Pior, isso é cruel. No início do meu ministério, eu conheci um homem cujo nível de energia era muito baixo. Ele sofria de fadiga crônica. Esse é um dos piores sintomas da depressão. Fadiga crônica e total perda de interesse por alguma coisa, ou qualquer coisa. Todo mundo aconselhava esse homem a ler a Bíblia e a orar. Todo mundo mandava ele ler a Bíblia e orar. Eu me formei em psicologia no seminário e estudava bastante sobre as doenças psicossomáticas. Sabe, eu achava que toda e qualquer doença era psicossomática e pregava sobre o homem que foi levado até Jesus pelo teto da casa e para quem Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados, vai embora. E imediatamente o homem se levantou e começou a andar. Aquele homem no hospital me procurou e me disse: o meu problema não é psicossomático, meu corpo está fraco. Eu não acreditava nele, mas depois de 2 anos e tantos exames,
descobriram que ele sofria de uma anemia profunda. Ele tinha todas as razões do mundo para se sentir fraco, coitado. E eu estava mandando ele ler a Bíblia e orar, achando que seu problema era psicossomático. Que crueldade, hein? Em pensar que eu agi daquela maneira. Bom, essa experiência serviu de lição para mim e agora, sempre que tenho que ajudar alguém que está deprimido, a primeira coisa que faço é aconselhar esta pessoa a procurar um médico e fazer um check-up clínico. É muito cruel insistir para que a pessoa leia a Bíblia, ore e jejue, se o problema dela é clínico e não espiritual. Por isso, ao responder à pergunta, por que estou deprimido? Considere a possibilidade de ser um problema físico, clínico, e neste caso, a prescrição será um tratamento médico. Outra razão para sua alma estar abatida pode ser psicológica. Muitas pessoas consideram a psique como a alma, mas geralmente, quando o termo psique é usado, ele não se refere à alma, mas sim à mente ou ao estudo da mente. E quando dizemos que a fonte da sua depressão pode ser psicológica, o que estamos realmente dizendo é que pode ser um problema da sua mente. A mente humana é algo fascinante. No primeiro capítulo de João encontramos uma pergunta muito profunda que fizeram a João Batista. Então, quem é você? Que pergunta séria. Como você responde essa pergunta a respeito de você mesmo? Uma das coisas que observamos a respeito do salmista é que ele estava sempre falando e ponderando consigo mesmo. Ele estava sempre falando com ele mesmo. Sabe por quê? Será que alguma vez na vida você falou, como sou idiota? Quando eu tinha 10 anos, no meio da aula, levantei-me na frente de todo mundo e entreguei a minha prova para a professora e ela me disse, você é burro. Vocês não imaginam como aquela frase entrou no meu pensamento e durante anos eu me achei e me chamei de burro muitas vezes. Isso aconteceu comigo porque a professora me chamou de burro na frente de todo mundo. Ela fez isso comigo. A Bíblia nos ensina que não devemos nos comparar a ninguém, porque não somos iguais a ninguém, somos únicos nesse mundo. Mas, infelizmente, a partir do primeiro dia de aula, já começamos a ser comparados. E isso acontece por todos os nossos anos de escola, até nos formarmos. Estamos sempre sendo comparados. Imagine o efeito para o ego de uma pessoa ser considerada melhor no meio de uma turma de mais de 1000 alunos. E se você estiver entre os 100 últimos, os 50 últimos, e se você for o último da classificação numa turma de mais de 1000 alunos, imagine o efeito disso no seu ego. Nem todos podem estar entre os 10 primeiros, nem entre os 100 melhores. Muita gente, por causa da comparação e diferenças no processo de aprendizado, que, aliás, é melhor do que dizer com deficiência no aprendizado, não aprende da mesma maneira que os outros e acaba obtendo uma baixa classificação que o desestimula ainda mais. Pode ser também que você se considere uma má pessoa. Sempre ouço isso nas conferências das quais participo. Conheço um psicólogo que sempre me dizia, eu sou uma má pessoa, eu sou uma má pessoa, eu sou uma má pessoa. Havia anos que ele dizia para si mesmo essa frase. Como você acha que vai se sentir se disser isso para você mesmo durante anos e anos, hein? Todos os dias, você vai acabar se sentindo uma má pessoa. O terrível de uma criança que foi abusada, inclusive sexualmente, é que ela sempre sai dessa experiência horrorosa, achando que ela é má e que aquilo aconteceu porque ela é ou fez alguma coisa ruim. E a partir daí, esta criança começa a fazer declarações negativas a respeito de si mesma. Um velho fazendeiro que costumava me visitar sempre dizia, sou que nem o burro velho. E cada vez que ele me visitava, eu costumava dizer isso umas 2 vezes. Sou que nem um burro velho. Bom, se você fica dizendo isso para você mesmo, é claro que você vai acabar se achando um burro velho e vai acabar tendo uma baixa autoestima. Se você tem esta frase no seu subconsciente, sempre piscando a mesma mensagem, você pode acabar se achando sem valor algum e que qualquer outra pessoa é melhor do que você. Esse pensamento, pode levar você a acreditar que nunca vai acontecer nada de bom a você e que você não tem mais jeito mesmo. Tudo isso porque você poluiu sua mente com pensamentos desesperançosos. Você percebe a importância disso tudo? Se o seu eu faz esse tipo de declaração a seu respeito durante anos e anos, você não acha que vai acabar se sentindo deprimido? Aí você vai começar a se perguntar,
Qual é a fonte da sua depressão? E sabe, existe uma frase que eu nem gosto de usar muito, mas é uma frase muito conhecida. Você é o que você come, né? Dizem por aí. Se você tem maus hábitos alimentares, acaba se tornando obeso e talvez acabe contraindo alguma doença por causa das artérias entupidas. A mesma coisa acontece com seus pensamentos. Tenha bons pensamentos, habitue-se a ter bons pensamentos. Se você não tiver bons pensamentos a respeito de você mesmo, vai acabar se tornando uma pessoa deprimida. Os pensamentos negativos acabam nos levando à depressão. A depressão geralmente é um acúmulo de hábitos negativos do seu pensamento. Mas deixa eu lembrar algo muito importante para você. Aliás, já estamos caminhando para o final do programa, mas nós estamos procurando soluções na Bíblia, a palavra de Deus, para problemas. E uma coisa muito grata, muito bonita, é que nós, sim, encontramos na Bíblia, a palavra de Deus, solução para os nossos problemas. A Bíblia é repleta de exemplos incríveis. Falamos de Elias, que também se sentiu deprimido, Elias que também teve vontade de morrer e, aliás, fez uma oração pedindo a morte, porque achou que estava sozinho, enfim, estava acabado. Deus disse para ele: Elias, você precisa descansar um pouco. Descanse um pouco, rapaz. E depois que ele descansou, dormiu um pouco, Deus mandou uma comida para ele. Aí ele comeu. E Deus disse: Elias, dorme um pouco mais. Você precisa dormir um pouco mais. Elias dormiu, descansou, comeu e ficou novo outra vez. Aí já não queria mais morrer. Estava pronto para continuar fazendo a obra de Deus, o trabalho de Deus, como profeta que era. Mas se sentiu também deprimido, se sentiu triste. Deus aconselhou e ele descansou, dormiu, comeu bem, dormiu de novo. Talvez você esteja precisando dormir um pouquinho mais, será que não? Talvez você esteja precisando descansar um pouco mais, se alimentar um pouco melhor. Já pensou nisso? A palavra de Deus é repleta de exemplos. As prescrições da Bíblia Sagrada para termos uma vida de vitória são muito claras, objetivas. E podemos encontrar a vitória. Elias teve força para caminhar muito mais, para fazer muito mais. E eu estou dizendo para você, Deus quer também lhe abençoar de uma forma espetacular. Bom, infelizmente eu tenho que parar por aqui. Meu tempo acabou, mas no próximo programa nós vamos continuar estudando a prescrição bíblica para a depressão. E eu quero que você esteja comigo. Pense nisso. Vamos continuar estudando sobre essa questão da depressão. E se você tem esse problema, acredite, a vitória está chegando. Até lá então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Seja bem-vindo, estamos estudando as prescrições bíblicas para problemas da vida. Hoje continuaremos a falar sobre a solução que a Bíblia apresenta para a depressão. Quando Jesus conversava com as pessoas, ele perguntou várias vezes, o que acham vocês? Por que será que Jesus fazia essa pergunta, hein? O que você acha?
O que você tem a me dizer sobre o seu dia? Essa é uma pergunta importante porque a resposta da pessoa mostra qual é o estado de espírito dela e até se está deprimido ou não. A pessoa que dá sinais de depressão deve se perguntar por que está deprimida. A causa pode ter uma razão psicológica ligada à maneira como você pensa. Ouça com atenção mais uma frase de Jesus com um significado muito profundo. Ele disse: "Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. São os olhos que deixam a luz entrar em você. E quando falamos olhos, estamos nos referindo à perspectiva que você tem das coisas. Esse pensamento de Jesus tão profundo enfoca a fonte psicológica da depressão e, é claro, a prescrição psicológica para ela. Se a causa da sua depressão é física, então a solução será um tratamento médico. Se a causa for psicológica, então a solução está numa correção do pensamento. Você vai precisar aprender a responder as coisas de uma maneira correta. Isso é muito importante. E para você responder de uma maneira correta, você precisa repensar sua vida de uma maneira saudável. Isso explica por que alguns servos de Deus tiveram que lutar contra a depressão. A Bíblia cita algumas pessoas que realmente amavam a Deus e que pelo menos sabiam o que era ser cheio do Espírito Santo, conheciam a palavra de Deus e mesmo assim acabaram sofrendo com a depressão. Isto quer dizer que às vezes a raiz da depressão não é espiritual, é psicológica. E isso é diferente. Talvez a fonte da depressão está na forma como a pessoa encara a vida. Mas é claro que muitas vezes a causa da depressão é espiritual. E se você não conhece o Evangelho, não é de se espantar que você ainda esteja sofrendo de depressão, porque uma das principais causas da depressão é a culpa. E na minha opinião, não existe outra solução para o problema de culpa a não ser o Evangelho de Jesus Cristo. Talvez você sofra de depressão e a causa dela seja uma culpa que você não consegue dissipar. Sabe como as pessoas do mundo tratam a culpa? Pondo um curativo sobre a ferida que na realidade não resolve nem sara nada. Só mesmo o Evangelho de Jesus Cristo pode solucionar o problema da culpa. No Salmo 51, Davi orou: "Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado." De acordo com o hebraico, lava-me, purifica-me tem o sentido de remover completamente e tornar a pessoa como se nunca tivesse pecado. É impressionante observar que Davi tinha esta visão profética da obra que Deus havia preparado para nós através de Jesus Cristo. No livro de Romanos, Paulo declarou que Deus nos justificou de tal forma que somos como se nunca tivéssemos pecado antes. Deus pode nos lavar completamente de todo pecado. E assim como o Oriente fica distante do Ocidente, Ele separa de nós as nossas iniquidades, Ele nos faz como se nunca tivéssemos pecado antes. Podemos ver esta verdade ilustrada na vida de Davi. A primeira narrativa da sua vida no Velho Testamento foi feita a partir da perspectiva do homem, e a segunda vez a partir da perspectiva divina nos livros de crônicas. Estes livros foram chamados de os livros das omissões por alguns rabinos, porque nesse segundo relato da história ocorrido 500 anos antes de Cristo, Deus omitiu vários fatos. O pecado de Davi não foi mencionado porque foi lavado, e Davi foi considerado como se nunca tivesse cometido pecado. É por isso que eu afirmo que o Evangelho é a prescrição que precisamos contra a depressão, se ela for causada por culpa de algum pecado. As boas novas do Evangelho são que Jesus não veio para as pessoas boas. Ele veio para as más. Ele não morreu pelos bonzinhos, ele morreu pelos maus. Por isso, se você está incluído nesta segunda classificação, a dos maus, o Evangelho é para você. Toda a vida e ministério de Jesus foram dirigidos para você. Se você acredita nisso, se esta é a raiz da sua depressão, a sua cura está no Evangelho. Quantas vezes vemos pessoas que há anos conhecem o Evangelho e estão deprimidas? Essas pessoas buscam a ajuda de um pastor e quando o pastor tenta descobrir a causa da depressão, acabam descobrindo que lá no fundo da alma a pessoa guarda um pecado que acha que Deus não vai perdoar nunca.
Quantas vezes testemunhei isso? Ah, claro, eu sou convertido há 20 anos e conheço tudo isso que o senhor está falando sobre justificação. Mas acontece que quando trabalhava como policial, sabe, eu fiz uma coisa muito má. Eu matei um moço a tiros. E o evangelho, eu creio, não vai cobrir esse pecado. Já me falaram isso. É claro que o papel do pastor é assegurar que o evangelho também serve para esse tipo de pecado, e que o único pecado que Deus não perdoa é a falta de fé. Mas se você crê no evangelho e se a raiz da sua depressão é a culpa, esta verdade soluciona o seu problema. O evangelho é a prescrição para a sua depressão. Além do evangelho, existem outras prescrições se a causa da depressão é espiritual. Pode ser que a causa da depressão seja uma opressão. É o que percebemos no Salmo 42, quando o salmista fala sobre a opressão do inimigo. Quando Jesus disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, a causa desta tristeza mortal só poderia ser opressão do inimigo que não queria que Jesus fosse para a cruz. Qual é a prescrição quando o problema é opressão? Só pode ser o poder do Cristo vivo. Muita gente já ouviu falar de Scott Peck, autor do livro A Estrada Menos Percorrida e Sinais de Fogo, traduzido em Portugal. O propósito deste segundo livro é dizer à comunidade psiquiátrica: não temos em nossa terminologia um termo que defina a palavra mal, mas é o mal, a fonte de muitos problemas que as pessoas enfrentam hoje. Nesse livro, Scott Peck demonstra e descreve como mandar embora, porque esta será a solução se a causa da depressão for o mal. É como mandar embora, como expulsar. Muitos falam exorcizar, né? Para uma causa espiritual, a prescrição é espiritual. Não faz muito tempo encontrei-me com o diretor de um hospital psiquiátrico e eu perguntei para ele: se hoje Cristo visitasse o seu hospital, você não acha que ele ignoraria toda a teoria psiquiátrica e começaria a expulsar demônios de lá? Ele respondeu: eu não sei. Eu indiquei para ele este livro de Scott Peck. Depois de ler o livro, ele me agradeceu pela indicação e disse que o livro realmente se aplica a muitos casos e que aí a responsabilidade pelo hospital psiquiátrico era mais minha do que dele, porque eu era pastor psiquiátrico, pastor psicólogo, e ele somente psicólogo. Reflita comigo por um momento. Suponha que a causa da depressão de algumas pessoas nos hospitais psiquiátricos seja opressão. Será que essas pessoas serão curadas com medicamentos? Como que elas chegarão à cura de sua depressão se a causa é um problema espiritual, uma opressão espiritual? E aqueles que prescrevem o tratamento não têm conhecimento real do problema. Como se chegar à cura? Quando a causa do problema é espiritual, a solução para ele também é espiritual. Para a opressão espiritual ou contra a opressão espiritual não adianta comprimidos. Observe como se as Escrituras, como elas falam, realmente falam sobre a alegria do Senhor. A Bíblia fala assim, vamos ver: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Por que Paulo dizia isso? Porque Neemias e tantos outros do Velho Testamento diziam: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. O fruto do Espírito é amor. E depois? Alegria, paz. Já escreveram que a dor é inevitável, mas o desespero é opcional. E você sabe por quê? Porque um crente pode se voltar para Deus. E foi o que o salmista fez no Salmo 42. Um crente pode buscar a face do Senhor. No comecinho desse salmo nós lemos: como poderei entrar para apresentar-me a Deus? Tanto no Velho como no Novo Testamento, os servos do Senhor sabiam que podiam buscar a face de Deus. Será que o Espírito Santo pode nos encher com a alegria que supera a depressão? Para aquela pessoa cuja depressão é causada por um desequilíbrio químico, a prescrição não é espiritual. Então, ela não precisa da ministração de alegria do Espírito Santo. Ela precisa de tratamento médico. Mas, às vezes, o problema é espiritual. Opressão espiritual. E se é espiritual, a prescrição tem que ser espiritual. A alegria do Senhor. A melhor defesa é um bom ataque.
Seja cheio do Espírito de Deus, essa é a prescrição da Bíblia. Se o fruto do Espírito Santo é a alegria, então você não acha que a alegria do Senhor pode vencer a depressão? Claro que sim, principalmente se essa depressão tiver uma causa espiritual. Os velhos profetas sabiam disso. Isaías disse: "O Espírito do Soberano está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória." Que revelação maravilhosa, hein? Se o seu espírito está triste, louve ao Senhor mesmo assim. Comece a louvar ao Senhor. Se você não tem vontade de louvar ao Senhor e se sente sufocado, sem poder respirar e se sente no fundo do poço, comece a louvar ao Senhor. Eu desafio a tentar isso. Você vai descobrir, como Isaías, que o Senhor troca sua tristeza por alegria. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-me a minha alma, em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Venha para a fonte que é Jesus e você vai encontrar plenitude nele e você se alegrará. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Esta mensagem foi pregada pelos profetas há milhares de anos. Há milhares de anos isso tem sido pregado e isso funciona. Essa é a plenitude de Deus. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.